Nasci aqui nessa casa aos 26 de novembro de 1963 e morei nessa casa até os 25 anos. Aqui em Itupeva estudei, onde nós conseguimos fazer só o magistério na época. E tive ali o colégio o Sargento Pedro, o Isaura Trancoso. Inclusive a Boate Casarão foi uma das escolas no passado que eu estudei. Aqui em Itupeva eu tive tudo de bom, tive uma infância que foi maravilhosa. Aos 8 anos eu cantei numa serenata do meu saudoso compadre Nildão e fizemos um trabalho desde criança em cima de músicas, shows de calouros. E tudo que era envolvido com música eu estava no meio. Passamos muito tempo depois, Itupeva, aqui eu joguei muito no nosso time aqui, tanto no primeiro e segundo quadro do Bagaceira. Participei de tudo, qualquer movimento que tinha aqui em Itupeva eu estava no meio. Foi tanto que aos 13, 14 anos já cantava na igreja. Eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa a pegar um violão e cantar na igreja católica. Foram muitos anos onde nós tínhamos aqui o grupo de jovens, o GFUC, era o GFUC, que era aquela turma da igreja, era um pessoal muito unido, onde a gente procurava levar a palavra de Cristo a todas as pessoas. E aí eu participei de tudo, inclusive, engraçado, chegaram até me cortar dos shows de calouros aqui de Itupeva, porque todos que faziam eu ganhava. E aí depois aconteceu com meus meninos também, que eles cortaram meus meninos de cantar aqui. Mas Itupeva foi uma infância maravilhosa, muitos amigos. Eu chego em Itupeva, é como se eu estivesse morando aqui novamente, aquela alegria de todos. E vocês veem que Itupeva é tão bom que passamos a ter uma das melhores festas na região, que é o São João, o nosso arraiá do Chapéu Velho. Festa que eu e mais outros colegas criamos em 1989 e vem essa festa forte até hoje. Inclusive, digo a vocês que temos aqui grandes nomes da cultura. Itupeva é forte na cultura, tanto na música como na pintura, no artesanato. Para dizer a verdade para vocês, nós temos aí o José Meirelles, que é o Zezão Pintor, um grande artista, a pessoa que tem um trabalho muito bonito em pinturas, e foi também junto comigo que na época nós fundamos o nosso grupo musical. Olha, o nosso distrito nasceu lá na Rua da Areia, onde o pessoal, talvez por brincadeira, não sei, ou existia um pessoal lá que assinava por Capeto, eles colocaram lá o nome da rua, Rua do Inferno. E de lá o pessoal fez muitas casas. Depois, naquele pequeno progresso, né, passaram a construir um pouco lá na área lá que hoje é o Rola Ovo. E aí Itupeva ficou naquele meio por muitos anos mesmo. Depois vieram os políticos na época, como o seu Oscar, por exemplo, que chegou, desbravou um bocado de Itupeva aqui, construindo estradas, fazendo escolas. E Itupeva foi crescendo um pouco. Hoje nós chegamos aí nessa situação desse distrito, do tamanho que é, e desse povo maravilhoso que nós temos dentro de Itupeva. Nós temos ali o centro cívico, que antes era o mercado de Itupeva, feira, né? E aí depois, com o tempo, eles mudaram para centro cívico. Centro cívico, onde tinha os bailes, tinha o pessoal, a gente chamava na época hora dançante. E para não ter, depois mudamos para Clube Municipal. O Clube Municipal já foi diferente porque fazíamos lá as festas de final de ano, as festas de
formatura. Era festa sem fim. Os estudantes faziam festa para arrecadar grana para ir passear. Às vezes ia para Salvador, ia para as praias. Mas infelizmente, com o passar do tempo, por falta de cuidado, o nosso clube desmanchou. Caiu, para cair completamente todo. Hoje ainda achei bom lá que tinha um pé de andu plantado no meio daquelas pedras lá tinha um pé de andu. Mas faz uma falta danada, por quê? Era um local que a gente fazia muita festa. Hoje, pelo menos, o prédio poderia estar lá, em pé, para se ver de história. Mas nem o prédio sobrou. Passamos um pouco mais ali, passamos a dançar um pouco mais na boate O Casarão, que na época era do nosso amigo Sidney, que chamava Boate 2001. Isso foi fundado em 1974, 75, por aí. Passado, depois veio o Mirim, que ficou naquela boate por muito tempo. Várias outras pessoas passaram lá. O Zé Ângelo. Foram muito festas, mas hoje também está fechado. É uma pizzaria e uma parte uma casa de material de construção. Inclusive, até como disse, eu estudei lá nessa boate. Na época era a escola, eu estudei lá. E foi um tempo maravilhoso que eu passei. Nesse tempo que eu morei aqui em Itupeva. E que a gente saía da igreja, era até engraçado. A gente saía da igreja, tocava e já saía direto para boate para ir dançar um pouquinho. Mas naquele tempo a gente só pensava em dançar e mais nada. Tomar um refrigerante quando tinha um dinheirinho no bolso, né? Olha, aqui antigamente era desse jeito. Tinha a boate O Curiango, que foi a primeira boate que teve em Itupeva. Teve a boate 2001, que por final foi O Casarão. E tinha o Bar Sombra da Tarde de João Roxo. Mas tinha um local muito movimentado, que o pessoal ia muito mesmo. Que era lá o Cabaré, o Bola Verde, a zona de Baixo Meretrício, do meu saudoso amigo Aquino. E inclusive tem os filhos deles que namoram aqui ainda. E hoje o Té, que toma conta lá, mas hoje lá, todo local lá é familiar. É uma casa de família, lá hoje não existe mais. E ali, já próximo dali, era um antigo campo que nós tínhamos em Itupeva. O tempo que Itupeva tinha jogadores, tinha times, não era time, tinha times. Eu cheguei a ver aqui o Itupeva Futebol Clube, na época comandado aqui por Zelito, Sargento Orlando, Sargento Pedro, onde tinha o meu irmão Neguinho, que foi um dos melhores ponteiros esquerdos, Salomão, Moreno, Zé Carlos, Carlos Dionil, Manuel Filho e muitos outros. O saudoso Gledson, que é o pai do Clebinho, nosso amigo demais. E aí, era ali próximo, tinha o campo, que a gente chamava do Estádio Grilão. Rapaz, pensa no sofrimento. A gente ia jogar, cada jogo que tinha, quem era atacante, deixava no mínimo ali 20, 30 gramas de pele no campo, porque não tinha grama. Tinha uma partezinha que tinha grama e outra não tinha. Hoje, eu vejo ali um campo daquele gramado, tão bonito, e não tem jogadores. Eu fico triste, porque nossa época foi sofrida, a gente queria fazer um trabalho bonito e não tinha condição. Hoje, inclusive lá mesmo, perto do campo, eu cheguei a ter um barzinho lá. Depois, no final, passei para o meu pai e fui estudar, terminar os estudos, né? Mas hoje eu tenho saudade daquele tempo do futebol, que infelizmente hoje acabou. Nós temos aqui grandes festas, como digo, tanto da igreja como essa festa de São João. Mas no passado nós tínhamos aqui festas maravilhosas, como a festa do Boi Janeiro, o Boi Janeiro que tinha ali João Roxo, o Adonias Lima,
Maria, minha prima Maria, que fazia a festa de Boi Janeiro. Tinha a Folia de Reis, que meu pai era um dos donos de Folia de Reis aqui. E era uma coisa linda demais quando ele fazia. Era de 10 em 10 anos ele fazia o grupo dele, ele juntava o grupo dele e fazia aquela festa maravilhosa. Hoje a gente não vê mais isso, só tem mesmo a festa de Itupeva, que é o São João, e festas da igreja. Aliás, festa das igrejas. E isso fica muito pendente, porque a gente que gosta muito da cultura, né? E não ter isso mais é triste demais. Mas a Maria de João Rocha, ela sempre batalhou para fazer essas festas. O Boi Janeiro ela fazia maravilhosamente. Era os batuques que era junto com a Folia de Reis. Era uma coisa maravilhosa. Hoje está precisando a gente retornar tudo isso novamente. São João, o casamento da roça que fizemos várias vezes. Teve uma época que deu uma parada, mas com a turma nova aí no São João voltou tudo isso, casamento da roça, pau de sebo. E aí, para sempre, estamos aí, querendo que a festa progrida mais e que a gente tenha mais esperança, que essa juventude não cruze os braços e ajude a gente a fazer essa festa que é muito maravilhosa. Como eu disse, eu nasci aqui em Itupeva. Os outros irmãos, não. Nasceram em fazenda, minha irmã mais velha nasceu em, se não me engano, parece que foi Joaíma ou Itaubinho, um negócio assim. E tem aí a irmã mais velha, que é minha madrinha, foi ama de leite, tudo. A Carmelita, né, que a gente chama Fia de Deli. Tem o Neguinho do Muntum, que é o dos irmãos, dos homens, o mais velho. Aí vem o Lorisvaldo, que a gente chama de Lourão. Tem o Lau lá do Muntum. Minha família hoje temos lá. Sou casado com a Anelita Mendes. Tivemos lá o primeiro filho, Christian. Depois o Samuel, que todo mundo conhece, grande cantor, Samuca Topázio, hoje mora em Portugal. E a Cristina. São os 3 filhos que eu tenho. Também não posso negar que antes do casamento tive a Ana Paula, que foi registrada com 16 dias de nascida. E hoje eu moro em Teixeira de Freitas. Neguinho e Lorisvaldo e Fia moram aqui em Itupeva, lá no Muntum. E sempre está sendo esse intercâmbio de muita união, sempre a gente juntos para que tenha pelo menos isso, né? Chegar na idade, todo mundo juntos até o dia que Deus levar. Agora, amar a Itupeva, eu sei que tem muitos, mas igual a mim é um pouco difícil.